Olá, professor. Me chamo Reunildo Alexandre Eduardo e agora eu vou falar um pouco a história de São Paulo de Olivença. Esta imagem está apresentando o positivo e o negativo. Eu vou falar sobre o antigo história de São Paulo de Olivença. Eu vou falar um pouco sobre a história. Origem de São Paulo de Olivença. O município de São Paulo de Olivença é originária da missão de São Paulo Apóstolo, que foi fundada pelo missionário da Companhia de Jesuíta Samuel Flix. Quando estava o serviço governador espanhol, no início do ano de 1689. No começo, o município era apenas uma grande aldeia indígena. Em função disso, ela é denominada de a capital província dos Cambebas. A região ocupada pelos indígenas era bastante ampla, pois começava no rio Javari e se estendia para Suzante e Solimões, numa área de 224 léguas, compreendida 6 missões que foram fundadas por Samuel Flix, das quais uma foi de São Paulo Apóstolo, que foi destruída em 1909 pelos espanhóis e mais tarde restauradas pelos portugueses. Se transformou na primeira missão a cargo dos frades carmelitas, dos quais recebeu a denominação de São Paulo dos Cambebas, antes de serem aldeados por Samuel Flix em 1690. Os indígenas da região do Alto Solimões já obedeciam aos missionários espanhóis. No período de 1639 até a chegada dos portugueses em 1750, os quais desvantaram São Paulo de Olivença, mais longos após ele a reconstruíram e entregaram aos missionários carmelitanos do Pará, e eles lhe deram o nome de São Paulo dos Cambebas, em homenagem aos seus habitantes, os Cambebas da época. Porém, alguns historiadores afirmam que o estado do Amazonas, principalmente a região dos Altos Solimões, já era habitada pelos indígenas há 10.000 a.C. Dentre os indígenas habitantes primitivos da região destacam-se Omagos, Cambebas, Juris, Pacês, Sixemanas, Ticunas, Caibicenas, Tarianas, Uaracus, Maioronas, Tucanos. E esta imagem, este é o primeiro morador de São Paulo de Olivença, do Cambeba. O primeiro fundado em município de São Paulo de Olivença foi fundado pelos missionários jesuítas espanhóis no ano de 1689, como parte do esforço de catequização e colonização da região amazônica. Esses missionários estabelecem uma missão religiosa à margem do rio Solimões, batizando-as em homenagem a São Paulo. Mais tarde, em 1759, com a explosão dos jesuítas por ordem dos Marques de Pombal, a missão foi transformada em um povoado e começou a ser administrada diretamente pelos governos portugueses. O local
foi elevada a categorias de vila em 1833 e tornou-se em municípios em 1853 e fundação em município de São Paulo de Olivença. Foi fundados em 31 de maio de 1882. A história de cidade de São Paulo de Olivença começar em 1689, e quando o governador espanhol fundou a missão de São Paulo Apóstolo em 1710, a missão foi transferida para as Carmelitas, nomeadas para São Paulo dos Cambebas. Em 1759, o governador Joaquim de Melas Povoais estabeleceu a vila de São Paulo de Olivença. Em 1833, a vila foi rebaixada freguesias e mais recuperou a autonomia. Em 1882, em 1933, e foi rebaixada novamente a distrito, e mais em 1935 tornou-se um município autônomo e foi levadas à cidade em 1938. Isso foi a fundação de São Paulo de Olivença, de 31 de maio de 1882. A religião chegou primeiro em município de São Paulo de Olivença. O catolicismo foi a primeira religião a chegar ao município de São Paulo de Olivença, no Amazonas, por meio da missão de São Paulo dos Apóstolos, fundada em 1689, e pelo espanhol Samuel Flint. A missão foi transferida para ser carmelita em 1710, após a expulsão dos missionários espanhóis pelos portugueses, originada em 1689, como missão de São Paulo Apóstolo pelos jesuítas Samuel Flint. A missão foi transferida para os carmelitas em 1710, após a expulsão dos missionários espanhóis pelos portugueses, renomeada como Missão de São Paulo dos Cambebas. Os primeiros moradores da comunidade de São Paulo de Olivenças, no Amazonas, foram os índios cambebas, também conhecidos como cabeça chata. Eles habitavam a margem direita do rio Amazonas, em frente da ilha Tajuaru. Esta imagem apresenta Terra Caída avança em São Paulo de Olivença em 2010. Isso vai acontecer em 2010. Terra Caída de São Paulo de Olivença. Eu vou falar um pouco sobre Terra Caída de São Paulo de Olivença. A Terra Caída avança em São Paulo de Olivença em 2010. Na madrugada, no dia 11 de outubro de 2010, o município de São Paulo de Olivença sofreu o maior desastre natural de sua história, e cerca de 40 casas foram destruídas após deslizamento de terra nos bairros Benjamin, Constante e Santa Terezinha na época, e ninguém ficou ferido. 8 anos e depois, o desbarracamento da orla e volta assusta os moradores das cidades. Agora a ameaça avança sobre o bairro de São João. E estamos a orla do bairro de São João, no final da rua Terreiro Aranha, em frente ao rio Solimões. Todas as famílias que moravam nessa parte da cidade tiveram que abandonar suas casas. Os constantes deslizamentos de terra destruíram as residências. No local ficaram apenas escombros. A placa de defesa civil avisa sobre o perigo. Há erosões atingem as praças Mirante de São João. No local, os moradores estão proibidos de vender, trocar ou construir imóveis, mas se já planejar abandonar a casa onde viveu há 34
4 anos com as famílias, todo mundo vai deslocado aqui para evitar mais algum acidente. Os cenários nas ruas de 24 de julho, Floriano Peixoto e José Bonifácio e de destruição das casas abandonadas. Pouca coisa se aproveita. Aqui foi a primeira ponta que caiu aqui em São João, no bairro de Santa Terezinha, e seu arrivo teve a mudar com a família para um aluguel social pago pela prefeitura. A casa onde morava está com a estrutura danificada pela rachadura no solo. Se ele pagasse, para a gente seria melhor. A Defesa Civil de São Paulo de Olivença se afirmou que é um projeto de habitação que deve contemplar 200 famílias, e sendo 107 de área de inundação e 93 de área de deslizamento. Já foi entregue à Superintendência Estadual de Habitação e que aguarda ajuda do governo do Amazonas. Pedi apoio do governador que dê serenidade ao projeto para que a gente possa atender. A prefeitura aguarda também ajuda o governador federal para contem as erosões na orla da cidade. Isso acontece em município de São Paulo de Olivença, em 2010. Esta imagem está apresentando dança do cordão do africano. É uma festa amazonense pouco conhecida que acontece no município de São Paulo de Olivença, região do Alto Solimões. Lá as pessoas também se pintam de pretos, muitos deles negros, os descendentes. O objetivo da celebração destaca a origem daquela população, com a intenção de preservação cultural e afirmação de presença de negra na região deste tempo ido onde os negros. Isso foi apresentado, esta imagem e dança do cordão do africano. História de hoje de São Paulo de Olivença em 2024. O município de São Paulo de Olivença abrange 19.658,502 km em BGE em 2022. Situa-se na primeira sub-região, a região do Alto Solimões, na mesorregião do Sudeste amazonense, localizada a 988 km de Manaus. A cidade faz a fronteira com Amaturá, Jutaí, Benjamin, Constante, Tabatinga e Santo Antônio do Içá. E tem uma população de 32.967 habitantes, originada em 1689, como missão de São Paulo, apóstolo pelos jesuítas Samuel Flits. A missão foi então transferida para os carmelitas. A missão foi então transferida para os carmelitas em 1710, após a expulsão dos missionários espanhóis pelos portugueses, renomeadas como Missão de São Paulo dos Cambebas, inicialmente localizada na margem sul do Solimões. A missão mudou várias vezes de localização antes de ser estabelecida como a Vila de São Paulo de Olivença, em 1759, pelo governador Joaquim de Melo Povoado. A vila foi rebaixada Flequésia em 1833, mas recuperou a autonomia como vila em 1882, com a lei número 500 de 99, de 31 de maio, a data de agora celebradas como aniversário de cidade. Em 1933, foi rebaixada novamente a distrito, mas em 1935 tornou-se um município autônomo e foi elevada a cidade em 1938, pelo decreto a lei estadual número 68. São Paulo apóstolo é do padroeiro do município, com festividades ocorrendo de 20 a 29 de junho. A Praça dos Arraial, sede de disputa entre os partidos azul e vermelho.
uma gincana cultural iniciada em 1957 por Dom Adalberto Domênico Manzin, para arrecadar fundos para os então paróquias. Uma gincana cultural iniciada em 1957 por Dom Adalberto Domênico Manzin, para arrecadar fundos para os então e paróquias. É a história de hoje. Esta imagem apresenta São Paulo de Olivença. Eu vou falar um pouco sobre a história de hoje. Hoje, diante e depois, destacamos uma das obras realizadas da comunidade, a construção da ponte em concreto, com seus impressionantes 120 metros de comprimento e 3 metros de largura, equipada com a guarda e iluminação. Uma conquista importante, a ponte não só tornar entrada e saída dos moradores mais seguras, mas também impulsionar o escoamento de produtos. A conclusão dessa obra foi a realização de um anseio antigo dos moradores das comunidades afetadas pelas condições precárias de locomoção. É isso, é uma história do nosso município de São Paulo de Olivença. E muito obrigado, professor.